tudo bem, Tatiane? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. A gente vai dando feedback se o áudio tá bom, se a imagem tá. Vocês são o nosso termômetro, né? Olá, tudo bem, Bia? Sejam bem-vindas. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre um tema, né? Eu fiquei surpresa com a quantidade de perguntas, né, Tatiane, que as pessoas fizeram, né? Eu recebi algumas aqui também no direct e eu achei bem legal. O pessoal interagiu bastante, muita dúvida. É um tema bacana. E o que que acontece? Eu fiz esse convite, né, para você, porque eu tenho falado muito a respeito do autoconhecimento, né? E é um tema que a gente escuta falar muito, mas a gente pega, assim, pedaços de informações da internet e a gente, às vezes, não sabe, né? O que que é personalidade, né? O que que é caráter. As pessoas falam muito, né? Ai, meu comportamento é assim, minha personalidade é forte. Mas, na verdade, a gente realmente não sabe exatamente. Por isso, hoje você vai desvendar todos esses mistérios, essas dúvidas, né? E eu gostaria que você se apresentasse pra gente. Olá, pessoal. Meu nome é Tatiane, sou psicóloga, né? A minha primeira formação foi em Direito, mas eu me descobri na psicologia, trabalho nessa área há 20 anos, você acredita? Na verdade, fez 23 anos que eu estou na área de gestão de pessoas, de RH. E assim, tenho descoberto, né? Sou palestrante, professora, psicóloga atuante, gestora de RH, tenho uma empresa, a Alos, que mexe com toda a parte de gestão de pessoas sob sistemas de RH. Mas a minha paixão é o Enneagrama, e a Ana Flávia sabe por quê, foi lá que nós nos conhecemos. Porque eu Exatamente. acho que é uma ferramenta que resume, que ajuda. Nós vamos falar um pouquinho dela aqui, né, Ana Flávia? Isso mesmo. Exatamente. Como você disse, né, Tatiane? Eu estava passando pelo meu processo, a minha jornada de autoconhecimento em 2018, né? E o Najma, que está aqui hoje nos prestigiando, foi quem me apresentou, né, a você, a Alus, né, que dá um treinamento de enneagrama. E foi mais uma das descobertas. Eu já vinha nesse processo e para mim foi assim transformador, porque eu estava passando por um momento assim que eu estava perdida na minha identidade, né? E todo esse conhecimento foi na minha vida assim um divisor de águas, porque eu tentava muito mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de ser sozinha. Eu falava assim: amanhã eu não vou fazer isso, e eu prometia, mas não tinha consistência. Eu voltava ao estado atual. E essa descoberta com você sobre a personalidade, né? Depois de eu já ter descoberto meu perfil comportamental e tantas outras descobertas sobre mim que eu nunca imaginei que existia, para mim foi assim maravilhoso, espetacular. E por isso que hoje, às vezes, quando nos meus atendimentos, às vezes no primeiro contato, né, que a coach tem comigo, ela fala: eu quero mudar a minha vida, eu quero uma transformação. Mas tudo parte do princípio do autoconhecimento. Porque a gente não muda aquilo que a gente não conhece, né? Que Ah, nós isso não é temos, verdade, é. né? E E esse você, conhecimento... você Sim, pode viu que falar. uma das perguntas que mais repetiu lá no meu perfil foi: a gente muda a personalidade? A gente muda. Gente, que esforço que nós estamos fazendo para tentar mudar a nossa personalidade, né? Exatamente. E hoje nós vamos descobrir se muda, se não muda, como que a gente pode é, lidar com tudo isso, né? Porque é uma aflição das pessoas, né? Pelas perguntas, nós tivemos muita interação de mães, né, Foi, Tatiane? foi mesmo. Inclu- Inclusive, gente, ó, chama as mamães para a live, porque as mamães têm uma dúvida muito grande como ela pode influenciar na personalidade do filho, como ela pode ajudar. Então, vão chamando aí as mamães para a live, porque a Tatiana vai explicar algo muito importante para nós, né, Tatiana? Principalmente as mães de adolescente, porque tem algumas coisas, né, que a gente pode fazer. Acho que mudar
Não vou dar spoiler, não, né, Ana? É, porque a gente sabe que tudo é lá na nossa infância, né? É lá que é criada a nossa identidade e crenças e tantas coisas, e a personalidade também, né? E eu descobri isso lá, né, com você. E, e é isso aí. Então vamos lá, né? Vamos explicar o que que é. Eu acho que eu vou começar então te perguntando o que que é personalidade, né? Que a gente tanto falou, né? É verdade. Vamos lá. Vamos já colocar nessa pergunta aí personalidade, caráter e temperamento, porque aí as pessoas vão agora realmente ter uma definição dos três, né? Então Exatamente, já vamos existe muita dúvida. isso, vamos começar com o temperamento, né? O que que é o temperamento? Temperamentos são a nossa genética, aquilo que nós herdamos, que está dentro de nós, né? O temperamento está ligado com o nosso sistema parasimpático. Então, assim, você nasce com um temperamento, tá? Você adquire isso. Então, se você não está feliz com o seu temperamento, pode reclamar lá pro seu pai, pro sua mãe, pro seu avô, porque é genético. Aí a gente nasce e começa, inclusive, Ana, deixa eu te falar uma coisa. A gente começa a desenvolver nosso caráter não é no momento do nascimento, tá? A gente começa a desenvolver lá no útero da mãe, que a gente começa a entender. A gente não tem ali a linguagem, né, definida, a gente está absorvendo, mas ainda não consegue fazer a interação daquilo ainda, mas começa a ver a questão de regras, de valores. Aí a gente nasce, aí a mãe começa a falar o que pode, o que não pode, o pai, o professor, a igreja, né? Os vizinhos, qualquer um que tenha relação ali com a criança, começa a colocar, e aí a gente vai desenvolvendo o nosso caráter. Então, o nosso caráter, ele depende das nossas regras, dos nossos valores, do meio que a gente vive. Dependendo, então, da cultura que você nasceu, você vai, né? Por exemplo, eu vou citar aqui rapidão. A gente Muda, aqui no né? Brasil muda. No Japão, por exemplo, é totalmente diferente a criação das crianças, né? Do que aqui, né? Justamente. Na É. França. Uhum. Aí a gente une esse temperamento com esse caráter e aí a gente tem a nossa personalidade. Por quê? A partir do temperamento, que vai unir ao caráter, que está aqui dentro, ó, o caráter é mais forte, tá? Ou seja, o meio é mais forte do que a nossa genética. A gente vai desenvolver padrões de comportamento. A gente vai desenvolver uma maneira de agir e reagir, pensar nesse contexto. Então, aí vem a nossa personalidade. Então, você está entendendo? Olha, aqui nós temos o temperamento, aí nós vemos com uma bolinha aqui o caráter e depois a personalidade. Bom, as pessoas estão perguntando, né? Vamos responder Formando uma aqui. cebola. Vai formando. Tatiane, a gente muda de personalidade? Não, gente. A gente não muda de personalidade. Aceita que dói menos. Hashtag aceita que dói menos, né? Eu tive que passar por isso. O que a gente muda, né? A gente muda nossos comportamentos. Então, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de falar não. Eu quero desenvolver essa dificuldade. A gente muda? Isso muda, a gente vai aprimorando. Mas é algo que a gente tem que fazer sempre, todos os dias. Não é algo nato. Não é algo da nossa personalidade. Você tá entendendo? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que trabalhar. Então, uma pessoa que tem na personalidade a timidez, ela vai mudar? Não, ela vai ser tímida. Mas ela pode desbravar e enfrentar, sobrepor essa timidez? Claro. Como? Com ferramentas, né? Com autoconhecimento, entendendo
até quanto ela é tímida, aonde que ela é tímida, o que torna ela tímida. Tudo isso vai ajudar a sobrepor. Será Entendi. que o pessoal entendeu que não muda a personalidade? Exatamente. Então, a personalidade, ela não muda. O caráter, ele é formado, né? Tem até uma idade, Tatiana, só pra gente saber, assim, é o meio, mas porque a gente sempre fala, até os 7 anos é a formação do caráter. É exatamente isso? Sim, até os 7, algumas pessoas, algumas escolas já estão estendendo esse prazo, né? Já estão colocando até 10, mas assim, o que eu entendo? Eu acho que realmente entre 7 e 10 no máximo, e eu tô colocando assim, para não causar pânico, a personalidade da pessoa tá formada, né? Já tá ali enraizada. Aí, mas e agora? Meu filho tem 14 anos, meu filho tem 19 anos, eu tenho 40 anos, como é que faz? Gente, a gente vai ter que mudar comportamentos. E como que a gente muda comportamentos? É igual escovar dente, sabe? Olha só, Ana Flávia, eu não sei que idade que tem seus filhos, mas eu tenho um filho de 7 anos. Tem 10. 7? Pois é, 10. Eu tenho uma filha de 10 também. Até hoje, eu tenho que perguntar, à noite eu pergunto, já escovaram os dentes? Nossa, mãe, esqueci. Não Não é é só assim? aí não, tá? Então, todo dia de manhã eu falo, terminou de tomar o café, vai escovar os dentes. E o dia que eu não falo, meu Deus, o que acontece, né? Eu não sei. A vergonha que esse pessoal tá passando. Mas o comportamento é desse jeito. Eu não quero mais ser perfeccionista. Eu vou mudar da noite pro dia? Não. Mas todo dia, se eu fizer um pouquinho, se eu abrir mão de um pouquinho, eu consigo aprimorar o meu padrão de comportamento. Exatamente, exatamente. Então, uma das perguntas que as pessoas fizeram foi: personalidade não muda, né? Você nasce com ela, tem até uma certa idade. Comportamento a gente trabalha, a gente vai mudando ele, até porque conforme, né, o ambiente que a gente tá. E assim, o meio ambiente faz com que a gente mude também, né? Esse comportamento. Tem Uma até das. tem até uma participação aí do Neto, né, falando. Ah, É verdade. Que na adolescência a gente tenta forçar a mudança de personalidade. E esse é o maior erro dos pais, tentar mudar a personalidade. Por isso que o melhor é a gente conhecer a personalidade, saber aonde que esse adolescente tá, para falar a língua dele e não baseada nas nossas crenças, né? No nosso jeito. exatamente. E foi uma das dúvidas também que nós mães temos, né? Justamente a questão da adolescência, o quanto os pais interferem nesse desenvolvimento dessa personalidade, né? Porque é genético também. Como eu falei, tem uma base genética, né? O nosso temperamento que é uma base genética. Minha avó costumava falar que o cavaco não cai longe da árvore, né? Tem o filho de peixe, peixinho é. Tem Pé de essas coisas. laranja da laranja, não dá outra coisa, né? Então, sim, nós temos o nosso temperamento, tá? Aí vem as regras, né? Que é o nosso caráter. Pode roubar, pode mentir, o jeitinho brasileiro, né? Coisa que só a gente. Porque tem alguns países que regra é regra. Aqui, regra não é regra, regra é exceção. Exceção é regra, né? Aqui é tudo confuso. Então chega essa genética unida com o meio e tem essa personalidade. E os pais são fundamentais, porque não é papel de um ou de outro, são papéis não só dos pais, dos avós, dos tios, de todos os adultos que têm interação com a criança, inclusive a
falta de manifestação desses adultos é mais prejudicial do que a presença, né? Eu falei até isso também nos meus stories. Alguém perguntou sobre essa questão dos pais. Perguntou quem que é mais responsável. Os dois são igualmente responsáveis, né? Mas a falta é muito pior. Ou seja, aquele pai, lá vai aí um desabafo, eu como psicóloga. Aquele pai que separa da mãe e acha que está separando do filho também, aquele pai que não quer problema com a ex-mulher, né? Não quer e se exime da relação, não participa, ou aquele pai que acha porque não está convivendo no dia a dia e no final de semana tem que compensar, são comportamentos que a criança vai achar o quê? Então quer dizer que se o meu chefe, né, do meu patrão lá na frente, ele vai ter que me compensar também pelo o que eu faço, independente do quão bom está ficando. Quer dizer que é normal, então, a gente eximir dos filhos só para não ter problema. Então, quais são as mensagens que estamos passando? E isso vai interferir, principalmente se a criança está na primeira infância, né? Bacana. Nós temos responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E independente, né? São os cuidadores dessa criança, né? Que são responsáveis. Porque eles aprendem tanto pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, né? E isso realmente é importante, porque eu estava falando muito conteúdo sobre perfeccionismo, né? E teve uma pessoa que falou, olha, mas perfeccionista, a gente não nasce perfeccionista, a gente nasce perfeccionista. Porque eu fiz vários vídeos, né, no telas, e aí a parte que ela ouviu foi que a criança pode se tornar um perfeccionista porque ela aprende com os pais, né? E ela falou, não, mas nasce também perfeccionista. Porque tem, né, eu descobri que é o meu temperamento, né, que o meu perfil comportamental é perfeccionista, a minha personalidade é perfeccionista e eu vivi em um lar que era extremamente exigente, muito organizado, tudo muito, sabe? Então eu falo, gente, sou ao cubo, né? Perfeccionista ao cubo. Então, mesmo que se eu não tivesse essas personalidades, eu expliquei que a gente pode sim influenciar os nossos filhos. Porque eu, como uma pessoa perfeccionista, eu falo assim, não só pelo que estudei, mas eu, por experiência, eu agia de uma forma dentro da minha casa com muita exigência, muita organização. Eu não aceitava o erro, eu não aceitava. Então, eu vou contar, como você falou, desabafo, né? Para quem tá aqui. Muitas vezes, quando às vezes meus filhos faziam alguma coisa errada, eu assustava assim, pensava assim, né? Ai, vai brigar, vai fazer alguma coisa. E aí por que derramou e tal? Então aquela coisa assim, de você não permitir que derrube um copo, que cai uma água. Então eu era assim, muito, muito, extremamente. E eu lembro que quando eu comecei a passar por todo esse autoconhecimento, que eu comecei a me policiar, trabalhar isso em mim, um dia quando aconteceu um fato, ele olhou assim para mim assim, você não vai brigar? Sabe? Então, olha o quanto nós influenciamos na forma que a mensagem que nós passamos. Então, muito importante isso, né? É tão engraçado porque a gente influencia de maneira positiva e de maneira negativa, né? Então, a criança pode olhar aquilo ali e falar, nossa, que legal, né? Eu vou ser organizado tanto quanto a minha mãe, exigente tanto quanto a minha mãe, como a criança pode olhar e falar, meu Jesus, eu quero ser o oposto. E nesse ser o oposto é que vem o conflito. Por quê? Porque nós estamos falando de duas pessoas, né? Nós estamos falando de uma que acredita que aquilo é a melhor maneira de viver e de outro que está acreditando que é a pior maneira. Então, quando a gente está falando de influência do meio, a gente tem que observar o que a gente está impondo para também, porque
não é porque a gente quer ou porque a gente faz que a criança vai aceitar. E por isso que chega na adolescência, eles começam a ter voz e começam a revoltar, né? Porque eu não vou ser assim. Ou seja, eles estão falando, Foi eu não quero ser igual reprimido. a você. É, Exatamente. Exatamente. Foi reprimido demais. E engraçado que muitas vezes a gente ouve algumas pessoas comentando, né? Nossa, aquela pessoa mudou tanto, ela era tão quietinha, tão tímida. Hoje ela é outra pessoa. É justamente isso. Porque você é. não é você mesma, né? Você Não, ou porque. vive dentro das máscaras. Você vai falar, né? Você Ou, não é você mesma. ou oi, tá aí, Ana Oi? Flávia? Ficou. Sim, sim. Travou para É que você? deu. Travou aqui. Deu uma travadinha, mas voltou. Bom, mas o que eu tava falando, né? Às vezes a gente resolve não ser daquele jeito porque a gente descobriu que aquilo ali não faz mais sentido ou porque a gente realmente resolve tirar a máscara, igual você falou, né? Tem, Exatamente. olha, Já bastante outras participação. pessoas. Hoje mesmo eu estava, né, escovando o meu cabelo, né, e conversando com a Neide, né, que cuida do meu cabelo, e falando justamente a respeito disso. Porque tem pessoas, né, isso que a gente estava comentando, que usa para o resto da vida, que eu sou assim por culpa da minha mãe, eu não consigo nada por culpa do meu pai, então sempre fica culpando os pais ou culpa o marido, sempre terceirizando a culpa, né? Então eu falei, tudo bem, que a gente sabe que você teve essa influência dos pais, que fez com que você crescesse, que a gente sabe, né, que a gente cresce, a gente traz traumas, dores, crenças, né, para a vida adulta. Mas a partir desse momento, igual você falou, você não admite mais, você fala assim, não, não quero mais isso para mim. É muito melhor você viver isso, né? Quando você tem essa consciência, né? Porque muitas pessoas passam a vida toda ainda falando, culpando por não ter a pessoa, né? Os pais, por exemplo, e continua sendo aquilo, né? Ela não muda, né? Ela usa como desculpa e não muda, né? Não muda. Então é isso, é você. Melhor você ser alguém que você não gostava e depois você realmente faz desabrochar, né? Agora eu vou ser quem eu quero. Que você tem o É, livre-arbítrio. Você não precisa mais, seu pai e sua mãe não mandam mais em você, né? Então não há mais verdade. sentido, né? Para aqueles que estão doidos para se libertarem dessa culpa, né, dos antepassados, constelação. Constelação, exatamente, exatamente. Eu sempre falo, quando alguém me fala para mim assim, ai, meu pai, minha mãe, eu falo, eu também culpava tanto eles, até eu saber. Aí eu começo a respeita, entende, porque nós, como pais, nós erramos tentando acertar, né? É Então isso, é. eu falo, a gente deu o que a gente recebeu, a gente passa o que a gente aprendeu e acredita que tá tudo certo, né? Verdade, Existem algumas verdade. exceções, né, Tatiana? Mas a gente está falando de pessoas que são, né? A gente tá colocando um padrão assim, né? Tipo, todo mundo de bem, na boa fé, né? Exatamente, né? Porque tem umas mães, tem um que a gente sabe que, né? Essas vamos Porém, tirar da equação, é. verdade. Mas, Tatiana, olha só. É, a, a gente, eu quero só que você fale um pouquinho assim pra gente. Personalidade, né? A gente sabe que existe personalidade, mas existem diferentes personalidades, né? E Sim! quais são essas personalidades? Porque aí a pessoa fala, nossa, mas personalidade é isso, mas eu sou nervosa, fulano já mais calmo, fulano é mais medroso, por que isso, né? Olha, a gente tem várias ferramentas. Vamos contextualizar. Quando a gente está no. O que que é o autoconhecimento? É se conhecer, né? E para isso, hoje, tem muitas ferramentas, né? Nós temos o DISC, né, Ana Flávia? Você Uhum. aplica o DISC. Nós temos o MBTI, né? E nós temos o Eneagrama, que, como eu falei, eu sou apaixonada. Inclusive, as pessoas acham
que eu só faço eneagrama, né? A ALUS é sinônimo de eneagrama. Na verdade, a ALUS, ela trabalha com processos de inteligência emocional, de gestão e inteligência emocional. Então, o eneagrama, ele é uma das ferramentas que a gente aplica ali. Eu fui estudar essa ferramenta, fui me especializar, me certifiquei internacionalmente para que eu pudesse trazer para as pessoas a qualidade de fato dessa ferramenta, né? Então, o eneagrama, ele descreve 9 personalidades, 9 padrões comportamentais. E o que que acontece? Nós somos os 9. Nós temos os 9 padrões, né? Agora, eu me vicio em um dos padrões. E aí, quando a gente se vicia em alguma coisa, né? Se eu me viciar, por exemplo, em bebida, eu só vou querer o quê? Beber. Eu esqueço de comer, eu esqueço de tomar banho, eu esqueço das outras coisas da vida, né? E aí eu preciso de ajuda para falar, vamos voltar aqui, ó. A vida não é só isso, não é assim? Então, o eneagrama, ele me traz essa clareza de que há diferentes visões. Por quê? Porque dentro do eneagrama, eu entendo que nós temos 3 centros de inteligência. Nós temos o mental, nós temos o emocional e nós temos o ativo aqui nas vísceras, né? Que é a impulsividade. Então, o que que diferencia eu de você de mim? É porque a gente coloca uma hierarquia diferente, né? Então, você, por exemplo, você é uma ativa. Então, você faz para depois sentir. No meu caso, eu sinto para depois agir, né? E isso vai fazer com que a nossa velocidade seja diferente, as nossas percepções sejam diferentes, as nossas interpretações sejam bastante diferentes. Então, quando a gente entende que as pessoas pensam, sentem e reagem de maneiras diferentes, a gente começa a entender que a gente tem que olhar a situação pela perspectiva do outro. Quando a gente está falando de relacionamento, Ana Flávia, a gente está falando eu, você e nós. Se eu estou falando que eu quero me dar bem com você, eu sou sua mãe, eu sou sua irmã, eu sou sua chefe ou trabalho para você, não sei qual reação. Mas se eu quero conviver com você, eu preciso mudar eu. Porque eu não posso te mudar. Ninguém pode mudar o outro, né? Então, eu tenho que começar a olhar as coisas pela sua perspectiva também, não pela minha. Por quê? Porque é muito fácil para mim falar assim, Ana Flávia, será que você não tá vendo? Pelo amor de Deus! Mas às vezes você não tá. Às vezes não tá. O que é óbvio para mim não é óbvio. É óbvio. Exatamente. Exatamente. E é por isso que eu gosto do Eneagrama. Por quê? Porque ele me ensina isso. Entendeu? Ele me ensina qual que é o meu vício emocional, qual que é o meu radar, qual que é a minha motivação, né? Exatamente. Porque o que acontece? A gente precisa mudar a gente, não é mudar o outro, né? E o que mais a gente escuta é marido querendo mudar a mulher, mulher querendo mudar o marido, não é verdade? A gente querendo mudar o outro, querendo que as pessoas mudem. E assim, a gente escuta muito, né? Ai, mas eu tenho... Aquela pessoa me tira do sério, né? Aquela pessoa... E aí, o que acontece? Gente, você não vai mudar o outro. Você tem que ter esse entendimento, né? Então, eu falo muito, por exemplo, que a raiva que eu tenho com o que o outro faz, eu tenho que aprender a lidar com o que o outro faz. Porque... Olha, eu vou colocar um ponto muito importante aqui. Não é aceitar calar a boca e engolir sapo. Não é isso que a gente está falando, né? Então, eu quero deixar claro que inteligência emocional é saber reconhecer e lidar com as próprias emoções. Não é deixar de senti-las. Todo mundo acha que inteligência emocional eu vou virar uma pessoa zen e que vou
engolir minhas emoções. E não é isso, né? Inteligência emocional é eu saber reconhecer. Peraí, eu tô nervosa, né? Eu vou E eu vou sair dessa reunião aqui porque tudo que eu falar agora vai ser merda, né? Então, olha, eu tô discutindo aqui com você, eu não concordo com a sua opinião. Então, porque eu me conheço, porque eu sei que eu sou uma pessoa muito emotiva, eu vou parar isso aqui agora. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, ou talvez é melhor nem voltar. Então, esse entendimento das emoções é o que faz, é o que diferencia uma pessoa que tem ou não tem inteligência emocional. isso. Porque as pessoas acham, Ana Flávia, que, então tá, você gosta do vermelho, eu gosto do azul, e agora eu quero te convencer e a gente fica naquele debate, alguém vai ter que ceder ou alguém vai ter que ganhar. Não. Inteligência emocional é eu reconhecer que eu concordo em discordar. Eu Exatamente. ouvi essa frase, Para não achei para o o máximo. conflito. É. Não, o conflito é necessário às vezes, né? Eu sou da opinião que aquela pessoa que engole muito sapo, ela também não tá feliz, ela também não. Agora, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Assim, não é só ficar batendo, não é só ficar engolindo sapo, não é só ficar. Sabe? Eu acho que todo extremo ele é É, negativo. exatamente. Tem Não que ter um concorda, mas equilíbrio, tem que saber o momento, né? é, a Fabi Fabiola, falou, não concordo, mas respeito. É isso aí, olha, é eu te isso. respeito. Uhum, E exatamente. eu tenho feito esse exercício com as pessoas, né? Olha, eu te respeito, mas não concordo com o que você está falando, não concordo com o que você está fazendo. Exatamente. O Avilto disse que sei bem como é, né? A esposa querer mudar o marido. Aconteceu com um amigo meu. Eu Um respondo. amigo, né? Não. É sempre acontece com um amigo da gente, né? É, Mas é verdade. eu Tatiane, então conheço essa a questão esposa dele, eu sei o que ela conhece, eu passa. também. Eu também, acho que ela tá na minha frente. Mas é isso, exatamente. Eu tô com a caneta aqui enfiando a cara, né? Exatamente isso. Então, quando você conhece, né? E para mim fez uma grande diferença. Quando você se conhece, você sabe que existe alguns momentos, né? Eu tô falando pelo meu perfil, a minha personalidade, que às vezes ela é bem explosiva, ela rumina muito depois quando ela explode, sai da frente. Então, é saber entender, igual você falou, engolir sapo. No meu caso, que é o meu tipo, eu vou ruminando, vou segurando, vou aguentando. E depois, quando sai, realmente é complicado, porque aí depois, né? E essa questão de mudar o outro também, né? Falando nessa questão aí do marido querer mudar, a esposa querer mudar, acontecia muito com isso, comigo. E a partir do momento, e quando por exemplo, gente, eu vinha lá da aulas assim, nossa, extasiada. Eu chegava aqui em casa e eu falava pro meu marido, eu queria descobrir o perfil de todo mundo, e você é isso, você é aquilo e tal. Até porque foi que a primeira semana né, eu nem sabia quem que eu era ainda, né? Eu ficava oscilando, 1, 2, 7. Mas o importante foi isso. Eu me conheci, tá? E eu passei isso para o meu marido. Esse conhecimento, né? Então, tudo que eu fui tendo de conhecimento, eu fui passando para ele. E aí ele começou também, então, ele me entender, a me respeitar, a respeitar o meu tempo, a respeitar os momentos da gente saber falar e da gente saber também se calar, né? Então é isso, porque quando a gente passa pela transformação, a gente também transforma o outro, porque você começa a transformar o seu ambiente. Da mesma forma que a gente transforma ele no seu estado de espírito que você tá quando você acorda e que você não tá bem, né? Você transforma também aos poucos através desse conhecimento. Eu tenho Agora, aprendido, eu tenho aprendido que a gente tem que mudar para o outro começar a mudar também, principalmente se a gente está falando de marido e mulher, né? uhum, Infelizmente, essa regra não acontece muito no mundo do trabalho,
infelizmente. E a amizade também é difícil, pode acontecer, mas quando você está dentro de casa, com o marido, com os filhos, com os parentes próximos, quando eles percebem a sua mudança, fazem com que eles tenham uma reflexão muito mais profunda do que você realmente impor, né? Por isso que eu falo, se eu quero mudança, eu tenho que começar a mudar. E é difícil, gente. É muito difícil, porque muitas vezes a razão tá com a gente. Quando eu falo mudar o ponto de vista, eu não estou falando que você está errado. As pessoas pensam, então eu tô errado. Não, você tá certinho. Naquela discussão que você teve, você tá certinho. Mas você quer ter razão ou ser feliz, né? E aí, quando a gente começa a fazer esse questionamento, e eu falo assim, cara, será que isso vai valer a pena dias brigado? Sabe? Será que, por exemplo, eu tô tão cheia de certeza. O que que eu tenho que mudar? Porque quando a gente está cheia de razão, de certeza, a gente não consegue ver o que que precisa mudar não, Ana Flávia. Você Exatamente. consegue? Exatamente, não. Uma das coisas, inclusive, gente, se vocês quiserem mandar algumas perguntas aqui, tá? Pode mandar as perguntas aqui, né? Que a Tati responde. Tati responde. Respondo. Uma coisa que eu lembrei, quando eu estava fazendo o curso, né, lá com vocês, e a minha personalidade, né, que são 9 tipos de personalidades, o meu tipo é o tipo 1, é um tipo perfeccionista, exigente, crítico. Ai, gente, continuar Não, falando, peraí, tá? Ana, Vocês estão me Ana Flávia, conhecendo. peraí. Você tá falando sobre... Vamos falar dos tipos aqui, então, né? Gente, rapidamente, porque é um curso demorado, eu não vou dar o curso de Enneagrama, mas eu só vou passar o mel na boca de vocês, né? O tipo 1, ele é associado à formiga. Então, o que que é a formiga? É uma pessoa inflexível, é uma pessoa determinada, aquela pessoa que arregaça as mangas, é uma pessoa perseverante, né? E porque ela é muito perseverante, que eu comecei, eu tenho que terminar, normalmente ela acaba sendo inflexível, sendo perfeccionista. Por que disso? Porque o vício do tipo 1 tá na raiva, né? A raiva é uma indignação, Exatamente. indignada porque as coisas não são como deveriam ser. E essa indignação faz com que o meu olhar esteja sempre no dever, sempre no que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu me sinto amada quando eu sinto que as coisas estão bem feitas, né? Então, esse é um tipo 1. É uma pessoa tipo 1 é uma pessoa normalmente que segue esse padrão, tá? A gente vai pro tipo 2. O tipo 2 é associado ao cachorro, né? Principalmente ao Golden, né? Que é aquele cachorro muito prestativo, muito amoroso, muito bonzinho, né? E essas pessoas são aquelas pessoas que ela olha os outros. E porque ela olha os outros, ela esquece dela mesma, né? E aí, essa cegueira faz com que elas se tornem pessoas orgulhosas, que é pessoas que vê facilmente o que o outro precisa, mas não vê o que eles estão precisando. E ela tem um radar nas outras pessoas, elas se sentem amadas quando as pessoas reconhecem todo esse esforço que elas fazem. Aí nós temos o tipo 3, né? O tipo 3 é associado ao pavão. O pavão é aquela pessoa que eu vejo de cima o que que eu quero, eu vou lá. Ou melhor, é porque a águia também é o tipo 3, desculpa, eu tô falando da águia. Mas o pavão é aquela pessoa que quer mostrar o que tem, quer mostrar lá a beleza. Isso porque ela é viciada na vaidade. E a vaidade, ela faz com que a pessoa queira sempre um reconhecimento, queira sempre palmas, né? E o radar do pavão, ele tá voltado para o sucesso. Então, ele tá sempre atrás do sucesso. E porque ele tá sempre atrás do sucesso, ele se sente amado quando as pessoas realmente mostram que ele tá em primeiro lugar, mostra que ele tá no holofote, né? Quando ele ganha, né? Quando ele tá em destaque.
Aí nós vamos pro tipo 4. O tipo 4, ele é o gato ou o cavalo, né? O gato é aquela pessoa que... Por que que é o associado ao gato? Porque se eu quero carinho, eu chego perto. Se eu quero ficar sozinho, eu fico no meu canto, né? Sou eu. E eu gosto de me ver. Eu gosto de enxergar qual que é a minha praia, qual que é a minha beleza. Se isso está fazendo sentido para mim, não está fazendo sentido para mim. Então, essa característica do tipo 4 faz com que ele esteja sempre olhando o quê? A falta. E ele está sempre se criticando, se comparando, né? Se desvalorizando, porque ele está sempre olhando o que está faltando. Mas por que que ele olha a falta? Porque ele quer ser diferente, quer ser original. Aí nós vamos para o tipo 5. O tipo 5 é associado pela coruja. A coruja é aquela pessoa que está sempre atenta, que precisa sempre dar informação. E porque ela precisa da informação, ela contém as emoções. Então, a avareza faz com que ele contenha as emoções em favor da razão. Por isso que o olhar dele está sempre em busca de conhecimento, de informação. E essa informação é por quê? Porque ele quer compreender as coisas ao redor deles. Porque eles se sentem amados quando eles conseguem explicar, né? E aí nós vemos um tipo 6, que é o tipo do coelho, né? O coelho é aquele que está sempre atento, mas ao mesmo tempo com medo das coisas acontecerem, com medo das coisas dar errado. Por isso que esse medo faz com que eles se tornem pessoas precavidas, desconfiadas, né? Prudentes. Porque o radar dele tá assim, o que que pode dar errado? O que que pode dar errado? Meu Deus, o que que vai acontecer? Deixa eu me preparar para essa fatalidade, deixa eu me preparar para esse mal. E aí eles se sentem amados quando eles estão seguros, quando eles falam, não preciso me preocupar. Então, por isso que o tipo 6 está sempre procurando algo para dar errado, né? E aí nós temos... E o povo tá que ri da minha explicação aqui. Gente... A Andréia disse que não sabe qual bicho ainda que ela é. Ó, eu só quero falar para vocês que todas as explicações tem lá no @SomosAlos, que é a minha empresa. Então tem vários vídeos explicando isso bem mais detalhado e com mais fôlego. Bom, muito rápido, né? Aqui, né? É. Não dá. Foi o quê? Foi um curso de 3, foram 3 Foram 8 semanas. Na sua época eram 24 horas, agora é 20 horas. É muita coisa, é muita informação, né? Mas é importante, né, Tatiane? Porque eu até queria te perguntar, né? Na sua visão, por que que você acredita que é importante nós descobrirmos o nosso perfil comportamental? Eu vou responder. O pessoal tá só pedindo para me terminar. Eu vou terminar o 7, 8. Está no 6, né? Eu falei o 6, agora eu vou falar o 7, 8 e 9 e respondo isso aí. Marília, o 6, O 7 é o macaco. Então, o macaco é aquela pessoa que está sempre atrás de novidade, que está sempre buscando novas interações, novos prazeres. E porque ele está nessa busca incessante, ele acaba perdendo o foco, né? Porque o radar dele tá no prazer e ele se sente amado quando ele tá com novidades, quando ele tá realmente em liberdade, né? A Karina falando que é o melhor, né? Bom, o tipo 8, ele é associado ao leão. O que é o leão? É aquela pessoa que intimida, né? Aquela pessoa que já chega colocando ali a sua posição. E o leão, ele é uma pessoa muito protetora, muito dominadora, né? E aí essa proteção faz com que o radar dele fique ligado ao controle. Ele quer controlar tudo, né? Eu não sei se a Bruna tá aqui me ouvindo, né? Mas a Bruna, esses dias, ela trabalha comigo, ela é um tipo 8. Gente, é incrível. Quando ela vê que ela tá perdendo o controle das coisas, como ela se... já dá o... Aí eu, calma, o controle tá com você. E mesmo eu sendo o quê?
chefe dela, entendeu? Esse é o leão, ele dá essa confiança, né? Porque ele se sente amado quando as pessoas o respeitam, quando as pessoas respeitam a sua maneira de ser, né? É, Exato. e para terminar, o tipo 9, né? O tipo 9 ele é associado ao elefante. Então, é aquela pessoa que, apesar de ter muita força, muita determinação, eles são muito mansos, né? Eles são pessoas que se anestesiam. São os famosos, assim, deixa, faz o que você que sabe, né? O que você quiser, né? Por quê? Porque eles realmente evitam o conflito. O radar deles está para tranquilidade, porque eles se sentem amados quando eles, olha, entre eu discutir com você, faz o que você quer, né? E aí tá tudo bem. Então, gente, eu respondi aí rapidamente, assim, características muito, muito superficiais dos 9 tipos, né? E aí a Ana Flávia fez E uma muita gente se pergunta. identificou aqui, né? Tô vendo aqui. Qual foi a pergunta que você fez, Ana Flávia? Olha, a pergunta que eu fiz foi justamente isso. Por que que é importante nós conhecermos, né, a nossa personalidade? Até porque quando você falou aí no último tipo, eu já me lembrei de que quando a gente estava falando de gente querer mudar o outro, lembra de alguma situação, por exemplo, uma coach comentou comigo, assim, aquela coisa de você falar assim, gente, mas o meu marido, ele não faz nada, ele não resolve nada, tudo para ele tá bom, se, sabe? Se falar que vai acontecer, aconteceu. E aí, o que que acontece? É isso, é a gente criticar, né? É a gente criticar. Então, esse conhecimento ele é muito importante. Porque aí sim nós vamos entender como é que o outro funciona, porque daí a gente deixa um pouco de julgar, de criticar, né? De falar, se meu marido é um palerma, meu marido é um ai, meu marido, né? Eu já ouvi muito. Então, assim, não é de não ter atitude, é a gente entender que é a personalidade dele, né? É, e é importante a gente saber, porque a partir do momento que a gente se acha, a gente consegue entender o que que é nosso e o que que é do outro, né? A Andrea tá falando aqui, a gente pode ter um pouco de cada bicho, ou geralmente a minha personalidade se encaixa apenas em um perfil. Andréia, a gente tem um pouquinho de cada um, nós somos os 9. Agora a gente se vicia em um. E aí a gente precisa entender qual que é o que está fazendo que você fique, né? Ah, Tatiane, mas a gente muda de bicho? Não, a gente não muda de novo, a gente não muda de personalidade. E sim, no começo é difícil a gente se encaixar, né, Ana Flávia? Porque o Exatamente. ideal é a gente ouvir todos os tipos, a gente entender o nosso padrão, o que que a gente está fazendo. Porque quando a gente vai fazer o curso, gente, ou quando a gente faz um teste na internet, ou lê alguma coisa, a gente muitas vezes se projeta. E a Ana Flávia pode falar disso porque ela, quando ela fez o curso, era aula sequencial, assim, era semanal, né? Eram aulas semanais. Aí ela chegava numa aula e falava, eu sou esse tipo. Aí na outra semana, eu sou esse tipo. Aí na outra, eu não sei que tipo que eu sou. Mas saiu de lá Exatamente. sabendo. Exatamente. Realmente a gente fica, né? Você fica transitando, porque assim, você tem um pouquinho de cada um. Né? É igual quando eu falo, né, também para as minhas coaches, quando eu faço a devolutiva do perfil comportamental, eu falo que você tem um pouquinho realmente de cada um, só que tem o seu perfil, que é o dominante mesmo, né? Que é aquele Dominante. perfil que você vai usar a maior parte da sua vida. Então, quando a gente se conhece, no momento, a gente nega, né? Principalmente quando você vai chegando mais próximo do que você é. Teve até alguém que comentou aqui, nossa, eu já não sei mais que bicho que eu sou. Realmente faz uma confusão, né? E aí, quando vai chegando mais próximo, você vai se negando, porque aí você vai caindo assim as fichas, você fala, nossa, mas eu sou assim mesmo. Exatamente eu, né? É verdade. Exatamente. E aí, quando foi chegando para o finalzinho, uma das coisas que a gente falou agorinha foi essa questão da gente não
não concordar, como é que a gente usar uma desculpa, né? Usar uma desculpa, ou não, justificar, lembrei. Justificar que você é daquele jeito. Eu costumo dizer que às vezes a gente usa como bengala, né? O nosso perfil, a nossa personalidade. Ah, porque eu tenho personalidade forte. E a gente escuta, né? Falando, fulano tem personalidade, outro tem personalidade forte. E foi uma das perguntas que hoje fizeram. Não, várias. Personalidade existe? Ou as pessoas utilizam a personalidade como desculpa para ser indelicada. Ela falou indelicado, né? Mas a gente sabe que às vezes é para ser, né? Foi. E a pessoa que fez essa pergunta estava assistindo. Não sei se ela ainda está aqui, sabe? Mas é engraçado mesmo, porque eu falei, né? Eu entendo que as pessoas estão falando de personalidade forte, aquela pessoa que tem uma opinião mais firme, que é mais inflexível, que não abre mão fácil. Eu tô entendendo isso, né? Agora, isso não é desculpa para ser indelicada, né? Normalmente as pessoas acham que a personalidade tipo 8 é uma personalidade forte, porque é uma personalidade que é sim, sim, não, não. Ou eu gosto ou eu não gosto. Não tem muito meio termo, né? O oito é aquele tipo de pessoa, gente, que você fala assim, cara, você lembra da professora da 8ª série? Aí você fala assim, não, não é 8, porque o 8 é assim, lembro demais. Eu odiava, ou se não, eu amava, né? O 8 é aquela pessoa que ou você ama ou você odeia, entendeu? E é você, não é nem o 8 mesmo, mas o 8 também, ele é daquelas assim, ou eu gosto ou eu não gosto, né? E aí, É ó, o a 8 Bruninha, 80. a Bruninha tá aqui, ó, falando, o 8 é super amado. E porque nós estamos trabalhando juntos, vai fazer 2 anos, né? E a gente concorda em discordar, mas nunca foi grossa, né? E não é grossa com ninguém. Então não vem com aquele negócio de que a pessoa tem personalidade forte para ser indelicada. Não, gente, é falta de educação mesmo. Exatamente. Eu falo muito, as pessoas utilizam, a gente fala que é o quê? Mindset fixo, né? Você não aceita e você quer que as pessoas te aceitem, né? Eu sou assim, eu vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, né? E pronto, acabou, e você desse jeito. Não é verdade? E não, o bom realmente é a gente se conhecer, a gente trabalhar, a gente ter uma... Porque nós somos seres relacionais, nós precisamos, é como você falou, é eu, você, quando a gente fala, né? Eu, você e mais alguém. Então, E nós nós, somos não. Eu, você e eu, nós. você e nós. E nós. E nós, isso. Então, todo mundo tem que se respeitar, né? Gente, E outra meu coisa, marido... né, Flávia? Tá acabando, né? Só para terminar, nem sempre, quando a gente descobre a nossa personalidade, a gente tem que mudar. Tem hora que a gente descobre e fala, cara, isso aqui é o que me fez estar aqui onde eu tô hoje. Então, bora pra frente, eu vou continuar com isso aí, né? Usando na dose certa, né? Porque assim, eu realmente, quando eu já sabia que eu tinha já dessas características, mas eu não entendia o porquê. E aí, realmente, para mim, foi importante eu entender e trabalhar isso quando não é bom. Né? Porque, como você falou, o meu, a gente não deu para falar de tudo, mas o meu sempre é a raiva. Então, a gente sabe que a raiva é algo muito potente. Né? É uma das emoções mais potentes que tem. Então, tem que ser... Essa é uma tem que a gente tem que dominar ela mesmo, domar, né? Porque senão tudo sai do controle. Gente, mas está acabando, né? Foi tão rápido. Deixa até algumas perguntas aqui que a gente nem conseguiu responder, mas que bacana. Quem sabe a gente volta em outro momento, né? Tem muita coisa ainda para falar, mas foi bem legal. Eu tô toda terça-feira agora fazendo live, trazendo, né, assuntos de autoconhecimento, porque eu adoro compartilhar isso, né? E, Tatiana, eu quero te agradecer, tá, pelo convite. Foi maravilhosa a nossa live. Tenho certeza, né, que o pessoal gostou, interagiu bastante. Daí, realmente, assim, só o melzinho, né, na boca das pessoas para quem
Para quem Olha, eu não estava aqui agradeço. presente, né? Agradeço. Vou deixar lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas novamente para tirar todas as dúvidas que restaram, tá? E participem lá, me seguem, que vai ter sempre conteúdo bacana. Isso. Segue lá, somos Alos, né? O meu marido até colocou aqui certinho, somos Alos, @somos Alos, né? Segue a Tatiana, que ela faz altos TikTok bem legais, gente. Né? Mas é engraçado, mas sempre passando uma mensagem, né, Tatiana? Bem legal. Então, gente, eu quero só dizer para vocês que toda terça-feira, às 8h30, às 20h30, eu vou estar fazendo, né, live, trazendo bastante convidados aqui bem especiais para a gente falar sobre esse assunto que é o autoconhecimento, que é tão importante. E nesse momento que nós estamos vivendo, né, Tatiana? É um momento para um autoconhecimento, porque a gente está lidando ali 24 horas, gente, com a nossa família, né? Com o marido, com o filho dentro de casa, né? Desde o ano passado a gente vem passando por isso, nunca se falou tanto em separação, em tanta briga, e é justamente por isso, para a gente não se conhecer, para a gente não entender e respeitar o espaço do outro, né? E ter realmente, saber a hora de falar, saber a hora de brigar, né? E não bater de frente o tempo todo, ir para o confronto o tempo todo. É a gente se conhecer, se respeitar, porque assim dá certo, né? Porque nós, como é que é? Eu, você e nós, né? Então, Gratidão! muito obrigada, obrigada mesmo por tudo. Gente, muito obrigada a vocês, tá? Tenha uma boa noite. Falar mais alguma coisa, Tatiana? Não, só gratidão. Muito obrigada. Então tá, joia. Obrigada. Tenha uma boa noite.